19º dia. O Vigário de Cristo. O primeiro filho de Maria, depois de Jesus, é o Papa. Ninguém pode tirar ao Vigário de Cristo este primeiro lugar no coração de Maria. Se nós quisermos amar muito o Papa, devemos pedir esta graça a Maria, porque quem o pode amar como ela? O Papa é nossa rocha, uma rocha evangélica, divina, criada pela palavra viva de Jesus, Verbo encarnado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, conforme Mateus 16, 18. Justamente São Francisco de Sales dizia que Jesus, a igreja e o Papa são um só. É impossível dividi-los. Eles são a pedra angular, conforme Lucas 20, 17, da humanidade, do mundo, do universo a salvar. Por isso existe tanta superficialidade nas palavras de quem diz que aceita Jesus Cristo e a Igreja, mas não o Papa. Quando Napoleão prendeu o Papa Pio VII para decidir algumas questões sobre a Igreja, reuniu ele mesmo em Paris muitos bispos, o da França e da Itália, e queria que deliberassem sobre os pontos em questão. Mas os bispos ficaram em absoluto silêncio. Napoleão começou a perder a paciência e a ameaçar. A esta altura, o mais ancião dos bispos levantou-se e disse calmamente: Senhor, esperamos pelo Papa. A igreja sem o Papa não é igreja. Não se pode enganar. O Papa é o único mestre sobre a terra que nunca se pode enganar no ensinamento da fé e da moral. A fé romana é inacessível ao erro, São Jerônimo. E é por isso que São Cipriano podia afirmar: a Igreja de Roma é raiz e mãe de todas as igrejas. Somente quem está unido ao Papa está certo de estar na verdade infalível daquilo que se deve crer e fazer para se salvar. É o próprio Jesus que quer a infalibilidade de São Pedro. Rezei para que não te falte a fé. Lucas 22, 32. É o próprio Jesus que o quer como nosso guia infalível. Confirma os teus irmãos. Idem. Por isto, o Papa é o único mestre universal e que nunca perderá a fé. Aliás, é o único que pode confirmar a fé dos cristãos, garantindo-a infalivelmente de todo erro doutrinal e moral. Neste sentido, sobre a terra, o Papa é o supremo teólogo, biblista, moralista. Somente a sua palavra de mestre universal é garantida divinamente por Jesus, caminho, verdade e vida. João 14, 6. Por isto, São Tomás de Aquino, chamado mestre do mundo, estava pronto em renunciar a qualquer pensamento dos grandes santos padres em frente ao pensamento do Papa. O fracasso do inferno. Contra o papado fracassaram não só os homens que quiserem lutar, mas todo o inferno. É sempre Jesus a garanti-lo. As portas do inferno nunca prevalecerão. E não só os inimigos não prevalecerão, mas se destruirão sobre esta pedra angular, rocha contra a qual bate pedra e ruína. De fato, contra ela irão lutar aqueles que não quiserem acreditar no Evangelho. Contra ela foi bater Lutero, o impenitente heresiarca, que ofendia e maldizia o Papa. Ó Papa, eu serei a tua morte. Sim, eu, Papa Lutero, mando-te ao inferno, pobre e infeliz Lutero. Contra o Papa se atirou também o terrível Napoleão. O Papa lhe disse: o Deus de outros tempos ainda vive. Ele sempre destruiu os perseguidores da Igreja. Na ilha de Santa Helena, Napoleão lembrava estas palavras e dizia a um amigo: Ah, por que não posso gritar daqui àqueles que têm qualquer poder sobre a terra? Respeitem o representante de Jesus Cristo. Não toquem no Papa, senão serão destruídos pela mão vingadora de Deus. Melhor, protejam a cátedra de São Pedro. Os falsos mestres. Escrevendo a Timóteo, São Paulo ensinava esta importante verdade. Quando não mais se suportar a doutrina sã,
procuramos uma multidão de mestres que consentem de secundar as próprias paixões e que falem de fantasias ao invés de verdades. 2 Timóteo 4, 3, 4. Basta ler certos livros de teólogos considerados grandes e célebres para dar razão e São Paulo de olhos fechados. E estes teólogos são uma multidão e preparam um mercado enorme de livros e revistas que são como comida podre, avariada ou suspeita. Pobres os incautos que os compram. Estes teólogos são os falsos mestres de quem falam os terríveis São Pedro e São Paulo. Estes falsos mestres são chamados pelo Papa Paulo VI de teólogos de quarto ou autoteólogos, e deles diz ainda: é necessário desconfiar, porque fazem naufrágio da fé. Rezar pelo Papa. A pequena Jacinta, antes da morte, teve uma visão na qual se via o Papa em meio a gravíssimos sofrimentos. A pequena vidente recomendou com todas as forças, da parte de Maria, de rezar pelo Papa, de sofrer com ele e por ele, do dever de pastorear o rebanho universal, conforme João 21, 15, 17. Sabe-se que sempre existiram almas generosas que ofereceram e dedicaram a vida pelo Papa. São Vicente Strambi, confessor do Papa Leão XII, ofereceu-se como vítima para fazer viver longamente o Papa. E assim foi. O Papa viveu por outros 5 anos, e o santo morreu 5 dias após sua oferta. Guido Negri, corajoso soldado, morreu acertado na fronte, depois de haver oferecido sua vida pelo Papa. Nós todos podemos demonstrar ao Papa nosso filial apego, como o demonstra São Maximiliano Maria Kolbe, que considerava cada vez uma entusiasmante graça poder ver o Papa, avizinhar-se, beijar-lhe a mão, como o demonstrava Padre Pio, que queria ter sempre a foto do Papa ao lado daquela de Maria, e pouco antes de morrer, escreveu uma carta ao Papa para renovar-lhe sua total dedicação. Votos. Oferecer o dia pelo Papa. Dizer um rosário pelo Papa. Fazer uma mortificação pelo Papa. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.